Eu nunca vou esquecer aquele dia. O filho do dono da empresa, um rapaz arrogante e mimado, me fez ajoelhar diante de todos para limpar o café que ele mesmo havia derramado de propósito. "É para isso que você serve, não é?" disse ele, com aquele sorriso de deboche que cortava mais do que qualquer chicote. O salão inteiro riu, e eu engoli as lágrimas, apertando o pano contra o chão gelado. Eu poderia ter gritado, poderia ter jogado tudo na cara dele, mas preferi o silêncio. O que ninguém ali sabia é que por trás da minha roupa de faxina havia uma história que podia virar o mundo dele de cabeça para baixo. Meu nome é Clara. Trabalho há anos naquela empresa, invisível aos olhos de todos, menos quando precisam de alguém para culpar. Mas o que ninguém jamais suspeitou é que eu não estava ali por acaso. Eu não era apenas uma funcionária qualquer tentando sobreviver. Eu estava naquele lugar por um motivo maior: provar algo que havia sido escondido por décadas. Enquanto o filho mimado me humilhava, eu lembrava das palavras da minha mãe, já falecida. "Um dia, Clara, a verdade vai te dar voz. Aguente firme até lá." E foi naquela cena de humilhação que percebi: a hora de revelar quem eu realmente era estava cada vez mais próxima. Depois daquela cena, passei a ser o alvo favorito dele. Todo dia inventava uma nova maneira de me humilhar. Jogar lixo no chão só para me ver recolher, derrubar propósito uma caneta cara e mandar que eu a devolvesse de joelhos, até fingir que tropeçava em mim para rir com os amigos. O pior não era a dor física ou o peso do trabalho. Era o olhar dos outros, que fingiam não ver. Aquela empresa inteira parecia cega para o abuso, porque ele era o filho do dono, intocável, protegido por um sobrenome milionário. Mas cada vez que eu abaixava a cabeça, eu lembrava que estava guardando algo que nenhum deles poderia imaginar. Em silêncio, eu carregava um caderno antigo, com páginas amareladas pelo tempo. Era o diário da minha mãe, escrito com medo e esperança, onde ela registrava cada injustiça, cada segredo sujo daquela família. Ninguém sabia que minha mãe já havia trabalhado ali muitos anos antes, como empregada, como eu. E muito menos sabiam que ela havia deixado provas de um passado obscuro, um passado que envolvia o próprio pai daquele rapaz arrogante. Eu poderia acabar com todos eles se quisesse. Mas não, ainda não era a hora. Às vezes, a vingança precisa amadurecer como fruta. E enquanto eu limpava cada canto daquela empresa, esperava pacientemente pelo momento certo de revelar quem eu realmente era. Com o passar das semanas, comecei a notar que minhas atitudes chamavam a atenção de alguns poucos. Enquanto os outros empregados baixavam a cabeça diante das humilhações do herdeiro, eu mantinha um olhar firme, sereno, como quem sabia de algo que os outros não sabiam. Um dia, durante o expediente, o diretor financeiro me observou atentamente. Vi seus olhos seguirem cada gesto meu, como se tentasse decifrar quem eu era de verdade. Talvez tenha estranhado a forma como eu organizava relatórios esquecidos sobre as mesas, ou como lia, discretamente, documentos que não deveriam estar ao alcance de uma simples faxineira. Era como se minha curiosidade fosse perigosa demais para passar despercebida. Foi então que uma funcionária mais antiga me puxou pelo braço e sussurrou: "Cuidado, Clara. Já vi gente desaparecer por muito menos. Essa família não perdoa quem mexe onde não deve." Seu aviso me arrepiou, mas também me deu ainda mais certeza. Eu estava no caminho certo. A cada página do diário da minha mãe que eu relia, encontrava novas pistas sobre como o império daquela família tinha sido construído. E o mais estarrecedor: havia indícios de que a fortuna que sustentava o luxo deles nascera de uma fraude colossal, abafada com mentiras e silêncios. Eu sabia demais. E logo, alguém perceberia que eu não era apenas uma faxineira invisível, mas uma ameaça viva àquele império milionário. Na semana seguinte, a arrogância dele atingiu um novo patamar. Durante um evento importante da empresa, com clientes internacionais e autoridades presentes, o filho mimado derrubou propositalmente uma taça de vinho no carpete branco da sala de reuniões. Sem pestanejar, apontou para mim diante de todos e disse em voz alta: "Tragam a faxineira, afinal, é para isso que ela serve: limpar a sujeira dos outros." Risos ecoaram pela sala. Eu senti meu rosto queimar, mas caminhei em silêncio, de cabeça erguida,
Como minha mãe sempre dizia: Clara, até o silêncio pode ser uma arma. Ajoelhei, limpei calmamente e, quando levantei, meus olhos se encontraram com os dele. Pela primeira vez, vi um lampejo de desconforto. O que ele não sabia é que naquele mesmo evento eu havia guardado comigo uma pasta esquecida sobre a mesa do diretor. Dentro dela, encontrei contratos assinados por seu pai em nome de empresas fantasmas, exatamente como minha mãe descrevera em seu diário. Eu tinha nas mãos o fio da meada que podia desmontar o castelo daquela família. Enquanto todos riam da faxineira humilhada, eu sorria por dentro, porque cada gargalhada era apenas o prenúncio do dia em que a verdade seria cuspida na cara deles. E quando esse dia chegasse, aquele rapaz arrogante descobriria, tarde demais, que não se deve brincar com quem conhece os segredos mais profundos da sua família. A exposição durante o evento não foi suficiente para ele. O filho mimado parecia sentir prazer em me testar cada vez mais. Alguns dias depois, tramou algo ainda mais cruel. Espalhou o boato de que eu havia roubado pertences da empresa. Chamou seguranças, revistaram minha bolsa na frente de todos e, claro, não encontraram nada. Mas a vergonha pública já havia sido lançada. Eu respirei fundo, enquanto os risos e cochichos enchiam a sala. Se fosse outra pessoa, teria pedido demissão naquele instante. Mas eu permaneci firme. Eu não estava ali para desistir. Estava ali para resistir até o fim. Naquela noite, voltei para o meu quarto simples e reli mais uma vez o diário da minha mãe. Entre as páginas, havia uma revelação que me fez tremer. Ela escrevia sobre um amor proibido, uma relação com alguém que jamais poderia assumir publicamente. O próprio milionário, pai do rapaz que me humilhava. O diário deixava claro: eu não era apenas uma funcionária qualquer. Eu era filha de um segredo enterrado, sangue da mesma família que agora me tratava como lixo. Foi nesse momento que percebi. Toda a humilhação que suportei até ali tinha um propósito. Eu não estava apenas vingando minha mãe. Eu estava prestes a reivindicar o meu lugar de direito. No dia seguinte, entrei na empresa com um novo olhar. Já não era a faxineira encolhida diante das piadas do filho mimado. Eu caminhava pelos corredores como alguém que carregava um poder invisível. Alguns colegas notaram a mudança. Meu silêncio agora tinha peso. Minhas palavras, quando ditas, eram afiadas como lâmina. O filho do milionário, incomodado, tentou repetir as humilhações de sempre, mas dessa vez não recuei. Quando ele deixou cair de propósito uma pasta com papéis, esperando que eu me ajoelhasse, apenas o encarei e disse: "Limpe você. Um dia vai aprender que nem todo joelho se dobra diante do dinheiro." O salão ficou em silêncio. Pela primeira vez, vi sua máscara de superioridade vacilar. Naquela mesma tarde, levei o diário da minha mãe até o arquivo morto da empresa em busca de documentos que confirmassem suas palavras. E encontrei. Registros de pagamentos secretos, cartas assinadas às escondidas e até uma foto antiga onde minha mãe aparecia ao lado do milionário, sorrindo como quem compartilhava mais do que um emprego. Eu tremia. Tudo o que ela havia escrito era verdade. Eu não era apenas a filha da faxineira. Eu era filha do dono daquele império. E o rapaz que me humilhava dia após dia era, na verdade, meu meio-irmão. A ironia era cruel. Ele ria de mim por ser inferior, sem imaginar que compartilhávamos o mesmo sangue. Passei noites em claro, imaginando como seria o momento da revelação. Não bastava simplesmente gritar a verdade. Ela precisava ser mostrada diante de todos, para que ninguém pudesse negar. Eu preparei cópias dos documentos, guardei o diário da minha mãe em um envelope e decidi esperar pela próxima reunião de diretoria, onde o pai dele estaria presente. O filho mimado continuava com suas provocações, mas agora eu não me abalava. Ao contrário, cada palavra venenosa dele me dava mais forças. Ele sentia que havia algo diferente em mim, e sua raiva aumentava a cada dia. "Acho que você está esquecendo seu lugar, faxineira", me disse certa manhã. Eu apenas sorri. Mal sabia ele que, em breve, o lugar que ele julgava só meu era também o dele, e que éramos mais parecidos do que gostaria de admitir. Enquanto aguardava a hora certa,
Continuei desempenhando meu trabalho com calma, mas meus olhos observavam tudo. Descobri que ele, o herdeiro arrogante, não era tão limpo quanto parecia. Escondia dívidas, vícios e pequenos desfalques nos fundos da empresa. Anotei cada detalhe. A ironia era esmagadora. O filho perfeito do milionário era, na verdade, a maior mancha da família. E eu, a faxineira invisível, era a peça capaz de colocar tudo em jogo. Eu já não tinha medo. A cada passo que dava pelos corredores daquela empresa, sentia minha mãe caminhando comigo, sussurrando que a hora da verdade estava chegando. E eu sabia. Quando esse dia chegasse, ninguém ali olharia para mim da mesma forma. O confronto não demorou a acontecer. Ele já não suportava o fato de que eu não me abalava mais com suas humilhações. Um dia, no saguão principal da empresa, diante de funcionários e visitantes, ele jogou de propósito uma xícara de café no chão e gritou: "Clara, limpe isso agora! Ou prefere que eu peça ao meu pai para demitir você e sua família inteira?" As pessoas prenderam a respiração, esperando me ver ceder. Mas dessa vez não me abaixei. Segurei o pano firme nas mãos, olhei nos olhos dele e disse em voz clara: "Eu não tenho por que temer sua arrogância. Talvez seja você quem deveria temer a verdade." O silêncio foi absoluto. Pela primeira vez, o filho mimado pareceu perder o chão. Ele se aproximou, furioso, e me agarrou pelo braço. "Que verdade é essa que você tanto insinua, faxineira de quinta?" Eu apenas sorri, tirando do bolso uma cópia amassada do diário da minha mãe. "Uma verdade que vai explodir no rosto da sua família, e nada poderá impedir." Ele empalideceu. Não porque entendesse o que eu dizia, mas porque sentiu que eu falava com convicção. E naquela fração de segundos, percebi o medo no olhar de quem sempre viveu sem conhecer limites. O império de arrogância que ele sustentava começava a ruir. E mal sabia ele que a queda viria pelas mãos da mulher que ele menosprezava todos os dias. O dia da reunião chegou. A sala de diretoria estava repleta. Conselheiros, investidores, secretários e, claro, o patriarca, o milionário que controlava tudo com um simples olhar. Ao lado dele, como sempre, estava o filho mimado, exibindo seu sorriso falso de superioridade. Eu entrei discretamente, levando comigo uma bandeja de café. Para todos, eu era apenas a faxineira cumprindo seu trabalho. Mas no bolso do meu uniforme estava o diário da minha mãe, junto com cópias dos documentos que comprovavam cada fraude, e principalmente a verdade sobre quem eu era. Meus passos ecoavam fortes, não por causa do salto gasto, mas pela coragem que finalmente florescia dentro de mim. Quando servi a xícara ao patriarca, deixei cair de propósito uma das pastas sobre a mesa. Ele franziu a testa, confuso, ao reconhecer sua assinatura em documentos antigos que jamais deveriam estar ali. O filho mimado levantou-se de imediato, tentando abafar a situação. "É só um engano, pai. Essa mulher não sabe o que está fazendo." Mas eu não dei espaço. Endireitei as costas, respirei fundo e falei alto o suficiente para todos ouvirem. "Meu nome é Clara. Sou filha de uma das mulheres que vocês enterraram na invisibilidade desta empresa, e carrego o sangue que vocês tentaram esconder." O salão inteiro mergulhou em silêncio. Pela primeira vez, o milionário ergueu os olhos para mim, e eu vi o choque de quem finalmente reconhecia o passado que jurara apagar. Por alguns segundos, ninguém respirou. O patriarca, com a mão trêmula, pegou o diário e folheou as páginas amareladas que eu havia deixado sobre a mesa. Seus olhos marejaram. Ele reconheceu a caligrafia, reconheceu as datas, reconheceu a mulher que um dia havia amado em silêncio. Minha mãe. O filho mimado tentou intervir, arrancando os papéis de suas mãos. "Isso é mentira, uma armação barata dessa faxineira." Mas a voz do próprio pai o calou. "Basta." O tom foi tão firme que a sala inteira estremeceu. Pela primeira vez, vi aquele rapaz perder o controle. O rei de arrogância que me pisava diariamente agora se encolhia diante de todos. Olhei nos olhos dele e disse com calma: "Você me humilhou por ser filha de uma faxineira, mas esqueceu que essa mesma mulher carregava o maior segredo da sua família. O sangue que corre em você
também corre em mim. Nós somos irmãos. As palavras caíram como dinamite. O filho mimado empalideceu, cambaleou e não conseguiu dizer nada. O patriarca, em lágrimas, levantou-se e declarou: Clara tem tanto direito a este nome quanto qualquer um de vocês. O salão explodiu em murmúrios. Eu, a faxineira invisível, tinha acabado de reivindicar minha identidade diante de todos. A humilhação que suportei se transformava ali em vitória. E enquanto o filho mimado se afundava no próprio silêncio, eu finalmente ouvi a voz da minha mãe ecoar dentro de mim. Agora, Clara, a verdade te deu voz. E agora eu quero saber de você. O que faria no meu lugar? Já passou por uma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.